Redmi 13C, pad sem Wi-Fi, pad 11, 12, 13, pad 14, 15, 16, 17, pad 18 em curto. Então, ou seja, duas pads abaixo do Wi-Fi em curto, pad 14, pad 18. Ao olhar aqui o esquema elétrico, veja o seguinte, a pad número 14 11, 12, 13, 14 vai diretamente CPU, pad número 18, 14, 15, 16, 17, 18 também vai para a CPU no mesmo bloco. Ou seja, o que nós vamos ter que fazer? Primeiramente, remover a CPU, porque se essa pad está em curto, ela vai diretamente à CPU. O único capaz de causar um curto-circuito nessa malha seria de fato a CPU. Então, provavelmente uma falha aí sem solução devido à CPU está em curto-circuito. Porém, nós temos um outro Note 13C que está sem touch. Então nós vamos fazer a seguinte coisa: nós vamos fazer o swap desse dispositivo, passar o processador do aparelho que está sem touch para esse aparelho aqui, para ver se ele vai ligar, funciona o Wi-Fi e se ver se volta a funcionar o touch, porque eu acredito que a falha de touch está ocasionada pela outra placa. Então nós temos em uma placa processador bom e na outra placa ruim. Então nós vamos utilizar o processador bom na placa boa e tentar fazer um único aparelho, ok? Então só para garantir aqui, para confirmar que o nosso curto-circuito se trata do processador, acabei de medir para vocês verem, vão remover o processador e vamos medir essas bolas de novo para ver se o curto aí já vai ter sanado. Aqui. Ok, vamos remover aqui essa CPU 13C, CPU tranquila de ser feita. E após remover a CPU, vamos ver se o curto já foi substituído. Porém, o interessante que eu vou tentar fazer aqui vai ser substituir apenas a CPU, sem substituir a memória. Geralmente, não funciona substituindo apenas a CPU. Por quê? Porque o binário pode ser diferente, versão de software diferente ou criptografia dos dados do cliente. Mas como se trata de um processador MTK de baixa segurança, nós vamos tentar fazer só a substituição da CPU. Caso não funcione, aí sim, nós removemos também a memória. E se funciona, eu já estou gravando o vídeo para deixar registrado aí a primeira substituição de CPU MTK sem a necessária substituição da memória MMC. Vamos fazer aqui um pré-aquecimento, 250 graus, 40 segundos. Ok? Temperatura agora 360 graus. Utilizo a estação de trabalho Atem. CPU removida, vamos aproveitar e já fazer aqui a limpeza da placa, porque essa placa vai receber a CPU do outro 13C. E assim que eu realizar a limpeza, vamos garantir também que a malha de Wi-Fi já saiu curto e vamos tentar medir diretamente no processador para comprovar a teoria que é o processador que tem curto.
Ok. Vamos voltar lá agora nas partes do Wi-Fi. E vamos ver se o nosso curto já foi solucionado do Wi-Fi. 11, 12, 13, 14. Veja aí que agora a malha já está OL. Vamos colocar aqui o terra aqui do lado para vocês verem. Então, OL. 15, 16, 17, 18. OL. De fato, quem estava ocasionando o curto era a minha CPU. Vamos ver agora a continuidade entre as minhas pads 14 e 18 diretamente lá para o meu para baixo da minha CPU. 11, 12, 13, 14. Então tá por aqui a 14. Veja que não encontro aqui de forma aleatória a pad que deveria dar continuidade com a pad 14. Então vamos ver aqui no esquema. onze, 12, 13, 14. Então deveria vir aqui, ó, para o terceiro pino da segunda coluna. Veremos. Terceiro pino, aí está. Então, ó, a malha está inteira, daqui até aqui, e de fato essa malha então estava em curto porque a CPU estava conectada. Então vamos ver aqui a 18, para onde deveria ir, 14, 15, 16, 17, 18. E aqui está 18. Ok. Então, agora que eu já identifiquei aqui na placa, já vi que a malha já não possui mais curto e tudo, vamos tentar localizar esse curto na própria CPU. Então, a posição de montagem dela seria desse lado. Então, se eu contar aqui, é a terceira pad que dá quantidade com a 14, certo? Vamos ver mais uma vez. Certo. Então, ou seja, essa terceira pad, vejam aqui, ó, tá bipando, ó, diretamente com o GND da CPU. Como que eu sei que esse é o GND? Se eu contar aqui, ó, uma, duas, não tem. A terceira pad da primeira fileira do esquema elétrico, vamos ver quem é. Vejam aí, terceira página, terceira pad GND. Então, ou seja, a pad que está na minha CPU está bipando com o GND da minha CPU, concluindo então curto-circuito interno dentro da minha CPU nessa pad do Wi-Fi. Agora vamos ver a pad 18, se ela também bipa com a CPU. Então, ou seja, essa aqui é a 14 e a 18, se eu não me engano, é a terceira aqui. Vamos ver. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Essa é a 1, 2, 3, a quarta. Então vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, essa pad com essa pad. E também está bipando com terra. Opa, não tirei aqui da tela. Então veja aqui, pessoal, a 18 é essa pad aqui, ó. Cadê o esquema? A 18 seria essa aqui, quarta. E veja lá que está indo lá para o pino 18 do meu Wi-Fi. Aí está, pino 18 do meu Wi-Fi. Vejam aí, ó. Ok. Então, já que agora que eu sei que é a quarta, eu vou usar esse terra aqui para fazer a continuidade com essa pad para garantir que essa malha realmente também está em curto interno. Então, vejam. Vamos tirar aqui da tela. Eu vou, ó, quarta pad, essa que está com a bolinha aqui.
junto com essa quarta aqui de cima. E também bipa com terra. Então vejam, tanto a pá de 14 quanto a pá de 18 realmente é a própria CPU que está em curto. Isso fazendo a medição na própria ball da CPU. Então basicamente aqui é um defeito sem solução, tá? Por se tratar aí de uma falha na CPU. CPU em curto-circuito. Não tem o que fazer nessa situação. Mas a minha placa relativamente está boa, estava tudo funcionando, menos o Wi-Fi. E eu não posso solucionar o Wi-Fi devido ao meu processador estar em curto. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, uma outra placa 13C que está completa aí, ó, CPU, ainda RAM e memória. Vou tirar essa placa que não funciona touch e eu já fiz o rebaling da CPU e o touch continuou não funcionando, certo? Então eu vou tirar aqui a CPU dessa placa e vamos passar para outra placa para ver se já resolve o Wi-Fi juntamente com o touch. De uma placa só, vamos tentar aí fazer duas. Ó, de duas placas, vamos tentar fazer uma. Então vamos lá. Vou tentar primeiro só a CPU. Caso ele não ligue, que é bem provável que não por falta da memória. Caso não ligue, aí sim a gente vai substituir a memória também. A RAM não precisa ser substituída, tá? Porque a RAM ela pode ser substituída de uma placa para outra. Agora, a memória e o processador geralmente tem que ser os mesmos. Ok. Placa que não funciona touch está para lá. Vamos fazer o rebaling aqui desse processador. Sem muita frescura, para fazer rapidinho. Na minha opinião, essa é uma das CPUs mais fáceis, mas não deixa de ser uma CPU. Rebaling realizado, acabamento. Aí está. Vamos passar agora essa CPU para a placa que está sem Wi-Fi. Aqui está. Fluxo. Aí tá.
cheio aqui de solda em pasta, vou dar uma limpeza. Assim. Fluxo. Alinhar bem. Então, lembrando que por enquanto nós substituímos apenas CPU. Se não ligar, que é o esperado, a gente vai substituir memória, tá? Mas se ligar, já está aí registrado, substituição de CPU sem memória. Boa. Deixar dar uma esfriadinha e vamos teste. Só para enquanto esfria aqui já vamos testar, ó. Veja as pads 14 e 18, que agora já não vai estar mais em curto, porque o processador foi substituído. 11, 12, 13, 14. Aí está, 630 de valor. 15, 16, 17, 18. Ok. Aí está, ligou. Mesmo sem substituir memória, apenas CPU substituída. Obviamente vai ligar sem Wi-Fi, né? Porque está sem o circuito de Wi-Fi, mas eu já quero ver aqui se o touch funciona. Por quê? Porque se esse aparelho continua ligando sem touch, já se classifica aí como uma falha por CPU também. Porque essa CPU estava na outra placa e não funcionava touch. Passei a CPU para cá. Se o touch continuar não funcionando, vai continuar aí. Se continuar sem funcionando é porque a CPU da outra placa também estava ruim. Então nós teríamos duas CPU ruins, uma por falha de touch e outra por falha de Wi-Fi. Então ó, tá sem bateria. Pode ser que ele fique em logo porque a memória não foi substituída, mas o mais importante já fez, que é ligar. Vamos ver se ele vai carregar.
e se ele vai inicializar, porque ligar é diferente de inicializar. Então vejam aí, ó, não liga, porque ele não inicializa, né? Porque pede para fazer aí o reboot, geralmente aí porque está sem a memória, e essa CPU não pode decodificar os dados que estão salvos na outra memória. Então, por exemplo, a minha outra CPU que está com falha de Wi-Fi que codificou os dados dessa memória, e essa CPU que estava com falha de touch não pode decodificar. Então, provavelmente aqui, ó, whip data factory reset. Então, eu vou tentar aqui, ó, apagar os dados do cliente. Que aí, se for esse o problema, o whip data, se for esse o problema, o aparelho agora já vai ligar. Vamos apagar aqui os dados do cliente. Resetar o sistema. Vamos ver se agora liga. Se continuar assim, aí a gente vai ter que substituir a memória. Ó, só para mostrar aqui para vocês, ó, essa é a placa de onde nós tiramos a CPU. A memória dela está aqui, ó, e vejam aí que nunca foi trabalhada, tá? Então a memória não foi substituída antes de iniciar o vídeo, essa memória aqui é original, nunca foi trabalhada. Só tiramos a CPU dessa placa e passamos para essa placa. Vamos ver se vai inicializar. Posso estar enganado, mas eu não me recordo de ter visto já uma outra pessoa substituindo o CPU sem estar substituindo memória. E o que eu quero ver, na verdade, não é nem se inicializa. Eu quero ver de verdade se ele vai ter radiofrequência, se ele vai funcionar chip, se tem e-mail, porque são informações que geralmente ficam salvos na memória. Pelo jeito aí não vai inicializar. Travou em logo. Vamos esperar aí de 5 a 10 minutinhos, né? Porque acabou de apagar os dados do cliente, está buscando o sistema para a gente ver. Enquanto ele inicia que não inicia aqui, nós já vamos aqui já removendo, vou colocar numa ponta visível aqui para vocês. Nós já vamos aqui removendo aqui a memória da outra placa, tá? Porque caso não inicie a gente já tem adiantado aqui. Então eu vou tirar aqui a memória dessa placa agora, que é a memória que casa com essa CPU, que se caso ele não inicie a gente já substitui as memórias, beleza? Vamos remover ela aqui rapidinho. Vocês verem ele aqui no cantinho, ó, inicializando enquanto eu removo a memória, tá?
Apareceu os 3 pontinhos, vai ligar, hein? Os 3 pontinhos na parte de baixo ali, ó. Se ligar sem touch, dead. Memória removida, vamos fazer o rebalem. O outro ali só nos 3 pontinhos. Só pensando, agora sim. Inicializou. 1,14. E o touch voltou. Então, de fato, a falha estava na nossa outra placa. Não era na CPU e sim na outra placa. Então, vamos colocar aqui. Português. Ok. Mas lembrando que essa placa aqui também já tem um bloqueio que veio do Chile. Mas isso aqui é para estudo mesmo, experimento aí para vocês, tá? Eu estava até preparando a memória dele para substituir, mas aqui não vai ser não vai ser necessário, já ligou. Vamos ver se vai ligar aqui com toda a radiofrequência. Aqui também não vai dar pra gente ver porque tá bloqueado, eu acho. Conecte a rede Wi-Fi. Já. Então vamos fazer o seguinte, vou parar aqui essa memória um pouquinho para me colocar o Wi-Fi no lugar desse dispositivo, porque tá sem o circuito de Wi-Fi, né? Eu mostrei para vocês. E eu não consigo pular aqui. Opa, pulou, peraí. Mais, aceitar. Vamos ver que bicho vai dar isso aqui. Pular. Ah, na verdade, você acredita que eu acho que vai sair o bloqueio, porque o bloqueio fica salvo na memória, não é na CPU? E como eu não troquei a memória, vai ligar desbloqueado? Verdade, cara. Já resolveu um problema de bloqueio também, que eu esqueci, que eu não passei a memória, né? E ele estava bloqueado do Chile, na Movistar. Porém, o que estava bloqueado é a outra memória, né? Seria essa memória, já que eu não substituí a memória. Ele vai ligar com os dados da antiga, com os dados do antigo cliente não vai porque eu resetei o aparelho, né? Mas vai ligar sem bloqueio. Que bom. Talvez com conta Google, mas melhor do que bloqueio do Movistar, né? Acho que a linha C da Xiaomi deveria ter patrocinado por Rubens Barrichello.
Tá louco, demora da porra. Tem que pular aí na setinha agora. Agora sim, rapaziada. Já ligou o dispositivo, inicializou, substituindo apenas CPU. Já foi resolvido a falha de touch, que era da outra placa. Agora vamos colocar esse Wi-Fi no lugar, porque obviamente não vai ligar porque está sem o circuito de Wi-Fi. Se ligar eu vou mandar benzer o laboratório. Tá sem o circuito de Wi-Fi, não tem como ligar. Veja aí, que aparentemente está ligado, né? Mas se eu fechar aqui, ó, e voltar no Wi-Fi, fechar. Se eu volto aqui agora, já está desligado. Ok. Uma curiosidade, deixa eu ver se tem e-mail. Tem aqui os dois e-mails. Veja aí, e-mail completo. Ok. Ok, agora vamos ver o seguinte. Vamos colocar aqui o circuito de Wi-Fi no lugar. O mais importante aí já ligou, já tem touch. O importante era fazer dos dois aparelhos fazer um. Um estava com falha de touch devido à placa ruim. O outro estava com falha de Wi-Fi devido ao processador ruim. Vamos juntar o processador bom com a placa boa e fazer um só. Essa era a intenção. Agora vamos só colocar o circuito de Wi-Fi aqui no lugar. Não vou cortar o vídeo, essa aula não vai ter edição, tá? Na verdade, nenhuma das minhas aulas tem edição. Só que para que vocês vejam aí. Vamos colocar agora o Wi-Fi no lugar, que está sem aí, ó.
sei vocês, mas esses circuitos assim são um dos piores para mim para fazer na solda. Aparentemente está bem soldado. Mas vamos fazer a limpeza e vamos ao teste. Vamos ver. Já ligou com touch, já ligou sem bloqueio. Nova forma de fazer desbloqueio em dispositivos MTK. Troca processador sem trocar memória. Agora é só o Wi-Fi funcionar e tamo listo. Presta a gaveta de chip, por favor. Agora ele já está iniciando mais rápido, já tem as 3 pontinhos lá embaixo. Rapidinho, ok. Vamos ver aqui como é que o Wi-Fi agora tá. Desativado. Não. Wi-Fi ainda segue sem. Ok, mas eu acredito que é essa solda desse circuito aqui que não ficou 100%, como estava demorando muito. Eu optei por não aquecer mais, mas vamos dar mais uma aquecidinha, chegar ele no lugar. E se for o caso, em substituir o circuito. Tem placa sucata aí? Não.
Tenho, hein? É que eu tirei o processador dela. Agora sim, de um lado bem soldado, no outro bem soldado, em cima bem soldado, do outro aceitável. Então vejam aí, já liguei ele com o chip, já temos sinal de operadora. Sinal de operadora aí 4G.
Vejam, vamos ver se completa a ligação. Ligar aqui na operadora mesmo. IA. Não, tá sem antena de radiofrequência também, cabo coaxial aqui. Que operadora é essa aqui? Para o sinal subir um pouco eu tenho que montar ele, né? Obviamente, está sem as antenas aqui. Também na parte inferior. Ok, mas temos sinal de operadora e Wi-Fi. Agora sim, está ligado o Wi-Fi. Vamos encontrar a rede, aí está. Vamos conectar. Senha errada. Ok, Wi-Fi conectado. E aparelho agora sim 100% funcional. Touch ok, radiofrequência dando sinal de operadora, Wi-Fi funcionando. Então, vou virar pra cá um pouquinho. Então, rapaziada, aqui foi o seguinte, ó. Nós tínhamos dois Redmi 13C. Deixa eu achar aqui a outra placa. Sumi ela, não sei onde é que eu pus mais. Ah, tá aqui. Nós tínhamos dois Redmi 13C. Um Redmi 13C iniciou com uma falha de imagem, certo? Então, ó, deixa eu até mostrar pra vocês aqui pra ficar registrado nesse vídeo pra não precisar de fazer edição, tá? Vou mostrar aqui. Então veja, ó. Ontem eu postei o status 13C sem imagem. E veja aí. 13C sem imagem. Feito em procedimento de CPU. Foi feito procedimento de CPU. Aí voltou ao normal. Só que agora dois problemas. Aí, ou seja, ele tinha bloqueio do Movistar. Segundo. E ele também não tinha touch. Ok? Então, ou seja, essa placa aqui, ó, tava bloqueio de Movistar e sem touch. Ok. Então, ou seja, continuei a análise, fiz rebalho de CPU, touch não voltou, fiz análise de touch, todas as malhas estavam ok, data, clock, reset, interrupção, alimentação de touch, tudo certo, e o touch não funcionava. Conclusão, placa ruim, certo? Porque CPU foi feita. Então, ou seja, ele tinha duas falhas, bloqueio e falha de touch, porque a falha de imagem nós resolvemos, certo? Peguei outro 13 Pro, outro 13C. Quando eu peguei o outro 13C, me possuía uma falha de Wi-Fi. Então esse 13C tinha uma falha de Wi-Fi, certo? Aí o que nós fizemos? Análise de Wi-Fi, tensão, dados e terra de Wi-Fi. Quando nós verificamos comunicação entre Wi-Fi e CPU, nós tínhamos duas PADs em curto, PAD número 14, PAD de número 18. As duas PADs seguiam direto para a CPU. Conclusão, CPU ruim. Então, ou seja, comecei o vídeo hoje mostrando isso para vocês, que o meu Wi-Fi estava em curto. Medi, no início do vídeo eu comecei assim, medi no Wi-Fi, mostrando que estava em curto, removi o processador, curto do Wi-Fi se foi. Medi o processador que estava nesse dispositivo e
que está até por aqui, mediu o processador que estava nesse dispositivo e os processadores estavam em curto, de fato. Então, ou seja, nós tínhamos dois aparelhos, um falha de touch bloqueio, o outro falha de Wi-Fi. O que estava de Wi-Fi, processador estava em curto, não teria como eu aproveitar, tirei a CPU. O outro estava com o touch ruim, mas processador bom. Então o que eu fiz? Peguei o meu processador bom, que estava com falha de touch na outra placa, e passei o processador dele para esse aparelho que estava com falha de Wi-Fi, porque o processador estava em curto. Conclusão, o aparelho ligou e pediu para fazer o reset. Por quê? Porque havia dados do cliente e o processador novo não era capaz de descriptografar os dados do usuário antigo que estava salvo nesta memória. Então, quando eu liguei o aparelho, a partir do momento que eu substituí apenas CPU, o aparelho pediu para eu fazer o WIP Data Factory Reset, para apagar os dados do usuário. Fizemos aí, apagamos os dados do usuário, o aparelho demorou um tempo para ligar, até porque ele estava sem circuito de Wi-Fi, então sempre quando o aparelho está sem periférico, ele demora mais tempo para ligar, e o aparelho inicializou. Ótimo, já inicializou com touch operante, 100% funcional, mas seguiu sem Wi-Fi. Então o que fizemos? Pegamos o Wi-Fi, garantimos as duas pads 14 e 18, já não havia mais curto, colocamos o Wi-Fi no lugar e já. Agora nós já temos touch e agora nós já temos Wi-Fi conectado aí na rede Genadtech, beleza? Então, ou seja, aparelho substituir o processador, primeiro procedimento gravado que eu fiz desse tipo de procedimento, substituir apenas processador sem memória, solucionamos aí 3 defeitos, unindo 2 aparelhos diferentes. Resolvemos então problemas de Wi-Fi, touch e bloqueio Movistar, porque substituímos apenas o processador e não levamos a memória, então o bloqueio ficou na memória antiga. Beleza? Então, 3 falhas aí substituídas. Esse é apenas um das nossas videoaulas do nosso treinamento EAD, porém, essa videoaula em específico eu vou deixar aqui disponível para vocês no YouTube, para vocês entenderem como é a didática e a dinâmica do nosso treinamento EAD e também para compartilhar um pouco de informação com vocês. Agora eu vou deixar também uma enquete para vocês responderem aqui no comentário do seguinte: quais os modelos de processadores, e quais as marcas de processadores que podem ser substituídas sem a necessidade de levar junto a memória, de fazer o swap completo, levando processador e memória, que é o convencional, fazendo apenas o processador. Quero que vocês descrevam para mim aqui quais os processadores, marca e modelo que são capazes de fazer apenas o procedimento de substituição do processador sem levar memória. Beleza? Tamo junto e até a próxima aula. Valeu!